quarta-feira sobre a situação do cativeiro babilônico. Nós falamos sobre reconstrução espiritual. Eu frisava aqui aos irmãos que Daniel, ele participou de uma situação a qual ele não teve escolha. Ele foi levado cativo a uma terra longínqua, a uma terra distante, como escravo, e foi-lhe tirado tudo que ele tinha. Daniel perdeu pátria, Daniel perdeu família, Daniel perdeu a religião, Daniel perdeu o direito de culto a Deus, Daniel perdeu a sua própria identidade, porque lhe trocaram até o nome, Daniel perdeu o seu idioma, ou seja, tudo que puderam tirar de Daniel foi tirado. E Daniel tinha algumas opções diante dessa realidade. Ele podia sentar e chorar, ele podia adotar os costumes daquela civilização como seus próprios costumes agora, ou então Daniel poderia se firmar na presença de Deus e escolher ser fiel a Deus em meio a toda essa situação. E foi o que ele fez, não é? Então nós falamos aqui bastante sobre reconstrução espiritual. Todos querem ter uma vida espiritual bonita, querem ter uma vida próspera, uma vida abençoada, mas eu pergunto, e a tua base, como é? E o fundamento, como está? Nós falamos sobre aquela questão dos 2 alicerces, sobre a casa edificada sobre a rocha, sobre a casa edificada sobre a areia. As situações adversas foram as mesmas para as duas. Veio chuva e veio vento para ambas as casas. Ambas as casas foi preciso um trabalho para serem construídas, só que uma foi edificada sobre a rocha, essa resistiu. A que foi edificada sobre a areia não suportou os pesares da tempestade, o vento, e ruiu. E grande foi a sua queda, não é? Então, nós estamos tratando dentro desse assunto, daremos continuidade, e hoje nós vamos também estar comentando aqui algo que não fica distante disso que nós estamos falando, que fala muito sobre estrutura espiritual, não foge à palavra que já foi dita aqui, a palavra devocional, nem aos hinos que já foram louvados, e muito menos ao testemunho que o Alex deu agora há pouco. Então eu vou ler aqui um versículo para a gente estar tendo como base, e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12. Nós vamos daqui ler o versículo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo de número 5. Todos encontraram? Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Eu vou lendo, irmãos, para a gente ganhar tempo, porque o tempo é curto. Diz assim, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Eu vou repetir. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Amém? Esse versículo, ele é um divisor de águas na vida do profeta Jeremias. Sabe o que é divisor de águas? Nós tivemos um divisor de águas no calendário da nossa história. Existiu uma história da humanidade antes de Cristo. Existe uma história da humanidade agora depois de Cristo. Jesus é aquele que trouxe um divisor de águas para a humanidade. Olha, daqui para frente a história de vocês será diferente. Daqui para frente a aliança com vocês será diferente. Daqui para frente o tratado com vocês será diferente. Jeremias, ele passa por essa situação aqui. Porque Deus levanta Jeremias como profeta para a nação de Israel. E Jeremias começa a ficar indignado com aquilo que ele estava vivendo. E ele começa a questionar a Deus. Depois os irmãos leiam aqui o capítulo 12.
Senhor, por que o ímpio prospera no seu caminho? Por que eu sofro tanto por pregar a tua palavra? E aquele que é ímpio, aquele que não te teme, aquele que te aborrece, ele vai bem, ele prospera. Por que, Senhor, essas situações adversas na minha vida? Por que eu tenho um compromisso sincero contigo e passo por tantas situações difíceis, por sofrimentos, por problemas? Talvez Jeremias esperasse um consolo de Deus nessa hora, não é? Oh, meu filho, eu estou aqui, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te amparo, eu te sustento. Talvez é aquilo que todos nós esperávamos ouvir do Senhor. Mas sabe o que o Senhor diz para Jeremias aqui neste momento? Jeremias, eu tenho te levantado como um profeta para profetizar a minha palavra destemidamente, corajosamente. E se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como é que eu vou pôr você para competir com cavalos? Como é que você vai lidar com o mundo espiritual se você está se cansando com aquilo que você está vendo no físico? Se com as lutas do mundo físico você está fadigado, como é que você vai vencer as hostes espirituais da maldade, os demônios? Como é que você vai vencer aquilo que te aflige e você não tem nem consciência de quem você é e onde você está? Deus, Ele está nos chamando aqui a atenção nesta noite, para que a gente saiba quem somos e onde estamos. Porque tem gente que está esmorecendo, tem gente que está cansada, está expresso no semblante, gente cansada, gente esmorecendo, gente já não suportando mais caminhar. E como é que você não suporta mais caminhar se Deus quer te ver correndo? Se Deus quer te pôr para correr, no bom sentido, para você avançar, e você está cansado da caminhada? Você está cansado de correr com os homens que estão indo a pé? Como é que você vai competir com cavalos? Você sabe para onde tem sido chamado? Você sabe para onde você tem sido alistado? A batalha que você tem que lutar, você tem consciência disso? Deus está querendo te despertar para isso nesta noite. Entenda aquilo que você está passando. Não confie na tua própria força. Não esteja estribado no teu próprio entendimento, no teu próprio conhecimento, na tua própria força de caminhar, porque você vai se cansar. Deus aqui está dando um chacoalhão em Jeremias. Acorda para aquilo que eu tenho te chamado. Eu não tenho te chamado para você lamentar e chorar porque estão te perseguindo, porque os da tua terra vão contra a palavra que você prega. Não, eu tenho te chamado para você ser intrépido, corajoso, valente e anunciar a palavra com ousadia e continuar firme em meio às adversidades, porque eu vou te colocar numa esfera superior. Você agora vai competir com cavalos, não com os homens. Você vai a partir de agora atuar nas esferas espirituais. A sua luta agora vai ser num outro nível. Você vai combater espiritualmente e não humanamente falando, porque a nossa luta, humanamente falando, nos cansa, nos fadiga. Nós ficamos estressados, cansados, desanimados, confusos. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Deus deseja nos capacitar para esse tipo de luta. Só que nós estamos numa caminhada que a gente não está apercebido quem é verdadeiramente o nosso inimigo. E isso tem trazido cansaço, tem trazido tristeza, como foi dito, trazido até depressão no meio do povo. O povo está deprimido, acuado, desencorajado, já não enxerga mais nada. Para pensar, nós servimos um Deus que tudo pode, que tudo criou, que tudo formou, um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Não há impossível para o nosso Deus. E o inimigo, ele tem tirado a visão, tem tirado a confiança, tem tirado a nossa fé, muitas vezes, em situações adversas que nós passamos. Muitas vezes nós estamos nos arrastando, e isso sobrevém para todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém.
Mas Deus está nos preparando para um novo entendimento de luta, para um novo entendimento de como batalhar. Eu preciso compreender a esfera onde eu tenho que lutar, porque às vezes a maior luta nossa é contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra a nossa disposição, contra a nossa vontade. E Deus está dizendo: não é assim. Se fortaleça em mim, busque a minha presença. Aleluia. Se prepare para caminhar velozmente, para caminhar de uma maneira diferente, onde você vai se alegrar, onde você vai estar fortalecido, revestido pelo poder de Deus. Não queira lutar com as tuas forças, não queira fazer do teu jeito, porque não vai dar certo. Vai ser frustrante, vai ser fadigante. Irmãos, para olhar os grandes homens de Deus na Bíblia. O Alex citou aqui a maneira que Davi orava a Deus. Davi, ele tinha uma promessa. Ele foi ungido para ser o quê? Rei em Israel. Quando nós falamos rei em Israel, era reinar sobre as 12 tribos, sobre toda a nação. Davi demorou 13 anos para subir ao trono de Judá e 15 anos para reinar sobre todo Israel. Davi era visto como aquele que venceu o gigante Golias. Mas como que era a intimidade de Davi? Davi era aquele que se sentia perseguido. Davi era aquele que muitas vezes se angustiava. Davi era aquele que se escondeu lá na caverna de Adulão. Davi era aquele que muitas vezes se sentia rejeitado, triste, fraco. Mas quando ele começou a enxergar as promessas de Deus em outro nível, quando ele começou a ver aquilo que Deus lhe havia prometido numa outra esfera, numa esfera espiritual, a vida de Davi começou a mudar, começou a ser diferente. Ele começou a compreender aquilo que Deus ainda poderia fazer na sua vida. Ele começou a entender que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa na sua vida. E Davi, ele se levanta ali com uma forma intrépida de buscar a Deus, de clamar a Deus, de estar na presença de Deus, de ter a direção de Deus para batalhar contra os seus inimigos. Davi era sábio porque ele não saía a pelejar uma guerra de qualquer maneira, não. Ele buscava a presença de Deus. Certa feita os amalequitas deram contra uma cidade chamada Ziclag. Acabaram com a cidade enquanto Davi estava numa outra guerra, desolaram a cidade, levaram ali tudo que Davi, os seus criados, os seus servos, os seus irmãos ali que viviam naquela cidade, criaram o seu gado, as esposas, as crianças, foram tudo levado pelos amalequitas. E Davi chega ali, vê a revolta do povo em ter deixado ali as suas famílias para pelejar uma outra guerra com Davi. Davi temeu, e Davi foi lá orar a Deus, falou: Senhor, o que eu faço? Persigo o exército amalequita? Deus falou: persegue, porque tudo vou te devolver, todo despojo voltará para você. Veja que o nível das guerras de Davi era outro. Davi não guerreava diretamente com o inimigo físico primeiro, ele guerreava no âmbito espiritual, e quando Deus lhe concedia vitória no âmbito espiritual, ele saía para a peleja, para a batalha com o seu exército, e a vitória era certa. E a gente muitas vezes tem invertido a ordem dessas coisas. A gente tem se disposto a lutar fisicamente, a avançar, a querer ir em frente, a querer fazer do nosso jeito. E quando a gente chega lá e as coisas não vão bem, dá tudo errado, aí a gente lembra de buscar o Senhor. Senhor, olha, eu fiz assim, 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 era para ter feito dessa maneira. Aí Deus fala: não, era para você ter orado antes, era para mim ter te dado a estratégia antes. Porque foi só cansaço, foi só fadiga. Você está cansado de correr com os homens. E eu tenho preparado para você uma corrida para você vencer com cavalos. Uma corrida numa outra dimensão, numa outra esfera, uma esfera espiritual, quando Deus te concede a vitória e você vê ela se materializar no mundo físico. A vitória, ela se concretiza na sua vida porque ela foi ordenada por Deus primeiro, espiritualmente falando.
E o que acontece com as pessoas hoje é que esse cansaço tem tirado isso das nossas vistas. Nós não temos enxergado a nossa vida espiritual dessa maneira. E muitos estão correndo aí fatigados, uns já nem correm mais. Se arrastam, tristes a cada dia, achando que as promessas de Deus não serão cumpridas na sua vida. Mentira do diabo. Fiel é aquele que prometeu. Foi dito aqui nesta noite, através dos louvores, ainda até através da palavra devocional, que Deus ele tem um novo tempo, uma nova história para nós nos desapegarmos do passado. Aquilo que passou, irmãos, eu não consigo mudar mais. Eu vou lembrar e chorar pelo que passou, se eu não me desprender. Mas daqui para frente, diante de Deus, na presença de Deus, Deus pode construir algo novo, algo maravilhoso, algo que nós não imaginamos, uma vida que você não sonhou, que Deus tem preparada para você. Não limite o poder de Deus na sua vida por aquilo que você não consegue vislumbrar espiritualmente. Antes, peça para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você possa enxergar aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Nós falávamos sobre Daniel na Babilônia. Qual que era a esperança de Daniel naquele lugar, irmãos? Fala a verdade. Qual era a esperança de Daniel naquele lugar? Se alguém dissesse para Daniel, quando ele foi levado cativo lá, Daniel, daqui a uns anos Deus vai te fazer o segundo homem desta nação, só você vai estar abaixo do rei, e aquilo que Deus vai te dar, vai durar pelo reinado de Nabucodonosor, pelo reinado de Ciro, de Artaxerxes, por 3 reinos, por Belsazar. Deus vai te levantar com poder nessa terra. Você não sabe por que você veio parar aqui, mas Deus sabe o porquê você está aqui e a importância de você estar aqui no livramento do povo deste cativeiro. Aquilo que você passa hoje, talvez você não sabe o motivo de você estar passando por isso, mas Deus sabe o que Ele vai fazer através da sua vida, por aquilo que Ele está te formando, por aquilo que Ele está lapidando em você, pela pessoa que Ele está formando, melhorando. Então nós precisamos enxergar espiritualmente, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, urgente. Para de enxergar no âmbito horizontal e começa a olhar de uma forma vertical. Começa a ver de uma forma vertical. Porque senão a tristeza vem, o abatimento vem, o desencorajamento vem. E vem sobre todos nós. Eu não me excluo disso, porque essa palavra falou primeiro comigo. Eu não me excluo disso. Nós precisamos compreender aquilo que Deus está realizando, as promessas que Deus tem feito para nós. Deus ele fala para Jeremias aqui: escuta, eu preciso de alguém valente, de alguém que não se intimide, alguém que não queira voltar atrás quando o rei falar que vai te jogar no calabouço, quando o povo falar que não aceita a tua palavra, quando te esbofetearem no rosto, quando te jogarem no calabouço, te enfiarem no meio da lama, te tratarem ali a pão e água. Eu preciso de alguém que seja valente, que não queira voltar atrás, porque através de uma pessoa assim é que eu vou fazer algo tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Agora surge a dificuldade na nossa vida, o que a gente faz? A vontade é de não levantar mais. A vontade de ficar acuado, de ficar deitado, de ficar prostrado. E aí acontece a situação que o Alex falou. Vem aquele sentimento de tristeza, de depressão. Vamos repreender isso em nome de Jesus. Você foi chamado para vencer. As nossas lutas não são pelejadas numa esfera carnal, mas elas são espirituais. E o nosso Deus está pronto para nos conceder vitória. Vamos perseverar nesse propósito. Vamos continuar em frente. Vamos continuar buscando a presença de Deus. Vamos continuar orando, clamando, jejuando, consagrando as nossas vidas, porque nós vamos contemplar aquilo que Deus tem para fazer por nós. Eu falo por mim agora, particularmente,
já percebo na minha vida uma grande melhora depois do início desse propósito. Uma grande disposição, um grande revigoramento de Deus. E Deus faz assim, não é comigo não, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Talvez a diferença é que alguns saibam que depende de Deus e outros ainda não perceberam. Eu sei que eu dependo de Deus. Ai de mim se não for o Senhor. Ai de mim se não for o Senhor. Olha a Deus. E nós precisamos imediatamente recorrer ao Senhor. Senhor, eu não posso me cansar de correr com os homens, não. Eu preciso estar pronto para competir com cavalos, para competir num outro nível, para estar um nível acima, para que eu possa discernir essas lutas, para que o Senhor possa me dar estratégias e me dar a vitória, porque o Senhor venceu por mim. Agora, quantos estão dispostos a estar nessa situação? Quantos têm coragem? Eu costumo dizer sempre aqui que nós precisamos ser ousados para com Deus. O Alex usou até uns termos aqui, né, Alex? Como Deus não está me ouvindo? E Davi era assim mesmo: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Senhor, até quando? Para Davi o que mais importava era a presença de Deus na vida dele. Se Saul queria matá-lo, era outra história. Se os inimigos vinham sobre ele, era outra história. Se ele estava ameaçado de morte, era outra história. O que importava para ele era o quê? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu preciso do Senhor, porque eu sei que as minhas vitórias estão pautadas em Ti. Eu venci um gigante, foi no Teu nome, não foi pela força do meu braço. Eu venci as batalhas pelo Teu nome, pela grandeza do Teu poder, não pela força do meu exército. Por isso que Davi era um camarada que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era inteligente. E nós precisamos ser inteligentes espiritualmente falando. Eu não posso querer lutar com a minha força, porque eu estou fadado à derrota. Mas se eu for em nome do Senhor dos Exércitos, irmãos, a coisa muda de figura. Deus nos fortalece, Deus nos levanta com poder, Deus nos dá graça, Deus nos reveste, Deus nos encoraja, Deus nos dá estratégia. E nos garante a vitória. Amém? Fortaleça-se no Senhor. Busque a presença de Deus. Entenda que Deus quer te levar para um nível espiritual mais elevado, mais alto. Que o tratar, o agir de Deus na sua vida daqui para frente vai ser algo especial. Vai ser algo mais profundo. E assim Ele vai te garantir a vitória. Amém? A palavra de Deus não vem em vão, irmãos. E quando a gente vê aqui que se te fadigas correndo com os homens, eu vejo muita gente fadigada aqui dentro. Muita gente cansada. Muita gente desanimada. A ponto de pensar até em desistir. Se você tem se sentido cansado, fadigado, eu quero pedir para que você venha à frente. Nós vamos estar orando por você nesta noite. E eu creio que Deus vai fazer um renovo, vai dar um renovo na tua vida hoje. Que Deus vai te colocar numa situação onde você vai ter forças para lutar, onde você vai ser encorajado pelo Espírito de Deus, para você avançar, para você caminhar, para você ir em frente, para você vencer em nome de Jesus. Se desprenda daquilo que passou, porque aquilo que passou já não pode ser mais alterado. Mas se apegue naquilo que Deus tem por fazer na tua vida, naquilo que Deus tem por realizar, e que hoje seja um divisor de águas em sua vida. Senhor, a partir de hoje, essa tristeza vai sair. A partir de hoje, esse cansaço vai cair por terra. A partir de hoje, as minhas forças serão renovadas. A partir de hoje, eu vou voltar a enxergar espiritualmente. E a partir de hoje, o Senhor vai me conduzir em vitória para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus agora. Você e Deus, para que Deus restaure a tua força, o teu vigor e abra os teus olhos aqui nesta noite para você vencer, porque você foi chamado para ser mais do que vencedor.